Na mesma hora que nós estávamos fazendo a nossa live, o criminoso também estava fazendo a live, né? É uma coisa patética, tal, ele estava fazendo a live e ele disse o seguinte, vamos lá, seria bom você fazer na ponta da linha, se tem um hospital de campanha perto de você, se tem um hospital público, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente tem feito isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Se os gastos são incompatíveis ou não, isso ajuda. Tudo chega para mim nas redes sociais, a gente faz um filtro e encaminho para a Polícia Federal ou ABIN. E ontem, lembra que eu dizia, as polianas diziam que o Bolsonaro tinha mudado, começou a fazer política. E ontem à noite, no mesmo horário que nós estávamos conversando, o criminoso disse isso. Isso daqui, em outro momento, era crime de impeachment e seria retirado imediatamente da presidência da República. Esse homem é criminoso. Esse homem é um assassino, isso aqui é uma forma de assassinato, porque ele está colocando em risco, vamos lá, médicos, profissionais da saúde, os contaminados, aqueles que estão em UTIs à beira da morte e os invasores. 5. Ele é o que esse homem? Se não é um proto-assassinato. O que é isso? E as polianas diziam que ele tinha mudado. E eu dizia, não, ele é o mesmo. E viu as medidas. Medida provisória, a outra tirou violência policial, e ele continua atacando a imprensa, continua atacando o Supremo, e desqualifica, nós na maior epidemia, suplantamos o Reino Unido, somos segundo no mundo em número de óbitos, e esse marginal, esse criminoso, não está nem aí. Ele propõe invasão de hospitais. Que presidente você conhece no mundo democrático? Passa pelo mundo ocidental. Em que país isso ocorreu? O que aconteceu conosco? Era para dar ordem de prisão para esse marginal. Jogar num camburão, colocar na cadeia. Vai, põe na Papuda. É mais perto, tá ali em Brasília. Que o homem faz uma coisa dessa? Quem fez isso no mundo? Eu pergunto a vocês. A não ser esse marginal. Ele propõe invasão de hospitais. Ele está estimulando a população a fazer isso. 5 criminosos aqui em São Paulo fizeram isso. Mereciam a cadeia. E estão soltos. Cadeia para eles. O que acontece? Ele estimula todo mundo a fazer isso. Já os profissionais da saúde estão sofrendo pra caramba nesse momento. Esse marginal manda fazer isso. Até quando nós vamos assistir isso passivamente? Eu pergunto a vocês, até quando nós não vamos ter mais capacidade de indignação? Que povo é esse? Nós estamos envergonhando a nossa história. Nós nunca tivemos uma pessoa como essa. Isso aqui é demonstração de psicopata, porque sabe que o único pensamento dele é o uso político dos mortos. Ele não está nem aí que morreu. Suplantamos o Reino Unido e daí? Não está nem aí com menos 8% de queda do PIB, com as milhares de micro, pequenas, médias empresas que quebraram, com os 25 milhões de desempregados que teremos em agosto. Ele não está nem aí. É um homem sem sentimentos. É um psicopata. Ele só pensa na questão política, se os cadáveres vão ficar no seu colo, ou como ele quer fazer, esse marginal, de pegar esses cadáveres e colocar, como ele sempre disse, mandrião, colocar no colo dos prefeitos, dos governadores e do Supremo Tribunal Federal, que simplesmente, seu marginal, interpretou a Constituição. Aqui é uma república federativa, tu não sabes. Mas, diz as polianas, ele mudou. Tô vendo. Mudou e nós aqui. E eu falando ontem, no mesmo horário que o marginal, né, dizendo, olha, é a mesma coisa, não caiam nessa. Acertei em cheio, eu queria errar, juro, queria errar. Mas não, é isso. Você acha que esse homem resiste até 1º de janeiro de 2023 para entregar a presidência a outro? Não. O Brasil não resiste, não verás país nenhum. Com ele na presidência, com Bolsonaro na presidência, não verás país nenhum. É isso. Não tem jeito, acabou o Brasil. Nós temos que dar um grito de alerta. Quando eu falo a pátria está em perigo, lembro 1792, Revolução Francesa, não é simplesmente uma mania de historiador, não. A pátria está em perigo. E o que ele está preocupado?
E disse na live o criminoso, porque é criminoso mesmo, que os óbitos estavam inflados. Que é mentira os dados. Mentira é tu que é o mentiroso. E eu fui o primeiro a dizer, todo mundo está dizendo agora, e digo com a boca cheia e com tranquilidade, traidor da pátria. Traidor da pátria. Lei de Segurança Nacional. Traidor. Terrorista, porque foi expulso do exército como terrorista e traidor da pátria. É isso que tu és. Falar que estão inflando, pedindo invasão de hospitais, atacando médicos, profissionais da saúde, pessoas que estão contaminadas e lá internadas, gente na UTI à beira da morte, e os invasores contaminados. É isso, seu criminoso! Nós não temos mais capacidade de indignação, a gente vai ser chamado de quê? De brasileiros? Não. Isso não é o Brasil que nós conhecemos. O mundo não conhece mais o Brasil. E eu, você, tenho certeza, e nós não conhecemos mais o Brasil. É necessário dar um basta a tudo isso. A gente vai dar um basta, mas nós, é pela Constituição. Não é como esse marginal que advoga ação direta. E ação direta, essa é uma questão que eu quero explorar agora, é uma ação tipicamente fascista. Os fascistas, ao longo da história, começando pela Itália, advogavam sempre ação direta. Por isso que não é exagero conceitual, pelo contrário, é correção, considerar Bolsonaro um fascista. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa semana vai terminar pior do que como começou. Pior do que como começou, né? E a cada semana é sempre assim, a gente termina pior do que como iniciou. Maior número de mortes, maior número de casos, a economia em frangalhos, né? A situação internacional muito grave, o Brasil desmoralizado, ninguém quer saber do Brasil, algo que eu previ aqui. Vocês são testemunhas, em termos de falando que o Brasil é um estado pária, era a África do Sul na época do apartheid, problemas diplomáticos, econômicos, comerciais, tudo eu falei aqui antes. Lembra? Nós comentamos aqui, falamos do que não, agora já está dado como certo que não sai acordo com a Europeia e a Mercosul. Quem falou primeiro? Aqui, não foi? Nós vamos ter problema com a China, aguardem. Fizeram outra gracinha com a China hoje. A nossa maior parceira, e é importante a gente ter ela como parceira. 80% da soja que o Brasil exporta é para a China, meu Deus do céu. Ah, mas a China, se não comprar da gente, compra. Ela sabe de quem ela compra? Ela compra da Argentina, ou compra dos Estados Unidos, em maior quantidade. Né? Ou seja, nós estamos caminhando para o precipício, o terrível é que a gente está vendo o precipício lá na frente, e nós estamos caminhando tranquilos, como se não tivesse, achando que vai ter um milagre. Não há milagre, ou que vai aparecer um Dom Sebastião, velho mito sebastianista que está presente em Portugal e na história do Brasil. Aqui diferente que Portugal, lá era o retorno de Dom Sebastião, que vai libertar Portugal então da dominação espanhola e vai voltar a ter um grande império. Aqui não, aqui lido como Dom Sebastião, que é libertar os pobres da opressão. Nós temos vários movimentos sebastianistas, né, na história do Brasil. Nós estamos esperando agora um Dom Sebastião do século XXI, que vai vir aqui e não vai acontecer nada. A crise vai se aprofundar. É isso que dá uma angústia. Hoje, até no debate com a Associação Nacional do Ministério Público e com a JUF, a Associação dos Juízes Federais, eu falei mesmo, fui sincero, eu fico angustiado, estou angustiado, caramba, vendo tudo isso. Né? Claro que eu tenho ainda a ponta de esperança, sim, que é em nós, brasileiros e brasileiras. Eu acho que a gente vai acordar, vai sacudir esse país e vamos mudá-lo. Mesmo com crise sanitária, com tudo isso, que é difícil. Mas nós temos de pôr um pé no freio, não adiar. Quanto mais a gente adiar, colocar o pé no freio, pior para o nosso país. Lembra do economista, se não me engano, foi do Itaú Unibanco, se eu não estiver errado, cerca de 3 semanas, nós comentamos, o economista-chefe, disse que nós vamos perder a próxima década, os primeiros 5 anos, um lustro. Quantas décadas perdidas nós já perdemos, olha que construção, quantas décadas perdidas desde final dos anos 70, início dos anos 80, portanto, os últimos 20 anos, mais os 20 desse século, os 20 últimos do século passado, 40 anos, quantas décadas nós perdemos? E quando não perdemos, tivemos um crescimento muito tímido, muito aquém das nossas potencialidades. É isso que dá raiva, porque aqui nós temos tudo para dar certo, mas não é com incitatus. Podemos chamar de Bolsonaro, como se vocês quiserem, mandrião, lidera uma caterva, tudo bem, mas é esse cara que propõe, no momento que suplantamos o Reino Unido, no momento da maior crise econômica da nossa história, a invasão de hospitais. A invasão de hospitais. Não dá.
nós temos de acordar, hein? Antes que seja muito tarde. Porque para ele isso não tem problema, ele quer o caos, como eu sempre digo.